O Tico pede com licença, mas ela diz que sente muito. Ele pede pra ela parar de correr e fala que ele não está afim de correr atrás dela. Ela fala que sente muito e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Kaylee, mas que ela está correndo e que precisa ir para a academia. Ele fala que dá pra ver que ela malha, afinal de contas ela tem um corpo legal. Ele pede pra ela anotar o número dele, mas ela diz que deixou o telefone dela no apartamento dela e pergunta se ele não viu ela saindo do apartamento dela. Ele fala que tudo bem e pede pra ela passar então o número pra ele, mas ela diz que não e fala que já está atrasada para ir para a academia. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia pra ela. Ele fala que pelo menos até agora ele saiu perdendo, e fala que ela disse que saiu para malhar sem o telefone e que isso não faz sentido. Ele atende o telefone e fala: "E aí, meu irmão, como é que tá?" E já ela volta correndo e pede para ele esperar. Ela pede com licença, mas ele finge que não está ouvindo. Ela pede com licença e pergunta se ele está no telefone e ele pede para ela esperar. Ele diz: "Não, cara, agora eu tô ocupado." E fala que vai ligar de volta mais tarde. Ela fala que sente muito por ter o ignorado. Ela pergunta para onde ele vai e já ele pergunta porque ela quer saber. Ela fala que só estava perguntando porque ela pode deixar para malhar outro dia. E ele diz que tudo bem. Ela pergunta o que ele quer dizer com ok e fala vamos lá. E ele fala que nem a conhece. E em seguida pergunta se ela está armando alguma coisa e ela fala que não. Ele pede para ela não encostar no carro dele e ela pede desculpa. Ela fala que ela mora naquele bairro, mas ele diz que ele não a conhece. Ela fala que ele estava tentando conhecê-la e que ela mora ali na frente. Ele fala que ela parecia ser uma pessoa completamente diferente. E ela fala que, como disse pra ele, ela estava indo fazer o exercício dela. Ela fala que estava indo para a academia e pergunta se ele entende, e ele fala que sim. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e diz que sente muito. E ele pergunta por que agora ela quer conhecê-lo. Ela diz porque ele parece ser muito interessante e ele fala que ele é a mesma pessoa. Ela fala que não conseguiu ver direito porque o sol estava batendo no olho dela. Ele pergunta se esse é um problema dela ou dele e ela fala que esse é um problema dos dois. Ele fala que não sabe se ainda vale a pena conhecê-la e ela fala que ele vai sim dar um tempo pra ela. E ele pergunta dar um tempo pra quê? E ela diz um tempo pra eles se conhecerem. Ele pergunta o que ela quer saber sobre ele e ela fala que quer saber tudo. E em seguida pergunta qual o nome dele e ele fala que isso pra ele é muito louco. Ele pede pra ela ir devagar e fala que ele não a conhece e pergunta qual o nome dela. Ele fala Kaylee, então Kaylee, o que aconteceu ali? E em seguida pergunta se ela não estava indo para o treino dela. Ela fala que estava, mas que pode esperar. Ele pergunta como ela vai malhar sem o telefone e diz que isso não faz sentido. Mas ela diz que mora muito perto da academia. Mas ela diz que mora logo ali na frente. Ele pergunta se ela não ouve música enquanto malha e ela diz que não. E fala que ela malha sem ouvir nada. Ele fala que tudo bem, mas que isso pra ele é diferente. Ela fala que com certeza ela é muito diferente. E ela diz que ela é muito diferente. E fala que é por isso que ele deveria conhecê-la. Ele pergunta por que ela está sendo tão direta e ela fala que nem sempre é assim. Ele fala que ela está vindo com tudo e que ele está assustado. Ela fala que sente muito e ele pergunta se ela está brincando. Ela fala que só está sendo sincera, mas que talvez tenha sido direta demais. Ele fala que não curte jogos e que não está vendo graça. Ela fala que, como ela disse, ela estava indo para a academia e fala que sente muito. Ele fala que pediu desculpas por ter interrompido a corrida dela e pergunta se não foi isso. Ela fala que chegou a dar atenção para ele, mas que ela não sabia se parava ou não. Ele fala que ele sente que tudo o que ela está falando é besteira. Ela fala que está dizendo a verdade e pergunta se ele quer sair para comer alguma coisa. E em seguida ela pergunta o que ele gosta de comer e ele fala que gosta de comida. Ela fala que tudo bem e pergunta de que tipo. E ele diz que ele gosta de comida boa. Ela fala que tudo bem e ele fala que gosta de comida cara. Ela pede para que ele a leve, ele fala que ela não quis falar com ele e agora quer que ele a leve para almoçar e pergunta como isso funciona. E fala que depois disso ela que deveria levá-lo para sair. Mas ela diz que ele que tentou falar com ela primeiro.
dinheiro. Ele fala que se ela quiser, ela pode seguir o caminho dela e ele vai seguir o caminho dele. Ela fala que está tentando conhecê-lo, ele fala que é exatamente isso, mas pergunta se é ele que vai ter que gastar o dinheiro dele. Ela pergunta para onde ele quer ir, ele fala que nem sabe se ele vai com ela e ela fala, caramba. Ela fala que ele tem um carro legal, então ele deve ter dinheiro. Mas ele responde dizendo que esse carro não é dele. Ele fala que ela não sabe que esse carro pode ser do amigo dele, do pai dele. Ele fala que esse carro pode ser alugado e pergunta como ela sabe que esse carro é dele. Ela fala que ela sabe que ela começou da maneira errada e que ela só estava com pressa para ir para a academia. E fala que ela resolveu dar uma chance para ele porque ela o achou um fofo. Ele fala que então ela voltou porque ele é um fofo e ela diz que sim. E ele fala que entendeu. Ela pergunta para onde ele vai, ele fala que para algum lugar, mas não com ela. E ela pergunta por que não. Ele fala porque tentou conversar com ela e ela não quis dar o número para ele. Ela fala que não tem o costume de dar o número dela assim para um desconhecido. E já nesse momento, quando ele fala que vai embora, ela tenta impedir segurando a porta dele. Ela fala que está dizendo a verdade e ele fala que não quer mais conversar com ela. Ela diz que com certeza ele entendeu tudo errado. Ele fala que esse é o carro dele e que ela não pode impedi-lo de entrar. E em seguida pede para ela se afastar. E ele fala, caramba, já disse que eu não quero conversar com você. E ela diz que ele tentou conversar com ela primeiro. Ele fala que já disse o que ele pensa e ela pergunta por que ele vai embora. Ele fala que para começar, ela só está querendo conversar com ele por conta do carro dele. Ela fala que não se importa com o carro dele e que ele não a conhece. O Nair começa dizendo, caramba, tem alguém aí pegando pesado na academia. Ele fala que ela é bonita e que nós vamos ver o que ela vai dizer. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele fala que então ela gosta de jogar e pergunta qual o nome dela. E em seguida tenta se apresentar, mas ela diz que ela tem namorado. Ele fala que lamenta em saber disso e pergunta então por que ela está andando sozinha. E ela diz que realmente não está a fim de conversar. Ele pergunta se eles pelo menos não podem ser amigos, mas ela diz que não. Ele fala que então tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado, mas que ele vai seguir o plano. E em seguida diz também que nós vamos ver se a Lamborghini muda alguma coisa. Ela pede para ele esperar e ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que vai cuidar da vida dele e pergunta por quê. Ela fala que ele também não precisa ser tão rude, mas ele fala que não está sendo rude, só está dizendo a verdade. E em seguida pergunta e aí? Ela fala que há um minuto atrás ele não estava indo cuidar da vida dele. Ele fala que isso porque ele gostou do que viu e resolveu parar para falar com ela. Ela pergunta se ele gostou e ele diz que sim. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. E ela diz bom, e ele pergunta bom o quê? Ela fala que ela também gostou dele, mas ele diz que se ela tem um namorado, ele respeita isso. E diz que ele não vai destruir um relacionamento feliz. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que está falando sério. Ela pergunta se ele vai fazer isso mesmo e diz que ainda há pouco ele estava tentando falar com ela. Ele fala que pensou que ela fosse fiel e pergunta se ela é feliz. Ela fala que eles realmente não estão juntos e que é só um rolo. E ele pergunta se quer dizer que agora eles não estão juntos. E ela diz que não e ele pergunta se assim de repente. Ele fala que ainda há pouco eles estavam juntos. Ela fala que agora ele já está sendo rude. Ele fala que foi o que ela disse. E em seguida pergunta se não é isso. E mais uma vez ela diz que ele está sendo rude. Ele fala que não está sendo rude e pergunta se ele está sendo rude só porque ele está falando o que ela disse. Ele fala que só repetiu o que ela disse. Ela fala que só está dando uma chance para ele e ele pergunta, você está me dando uma chance? E ele pergunta se ela acha que ele deveria dar uma chance para ela. Ela diz que ele se aproximou para falar com ela e que agora está agindo de maneira diferente. Ele fala porque ela disse que ela tem um namorado e que isso para ele não está fazendo sentido. Ela fala que é apenas uma situação, por isso veio falar com ele. Ele pergunta se então ela pretende manter isso em segredo. E ela diz que não é o que ela pretende fazer. Ele pergunta então o que ela pretende fazer com eles dois. Ela fala que não está pretendendo ficar
jogar com eles dois e que ela pode terminar com ele. Ele pergunta se então ela terminaria com o namorado dela por um cara que ela acabou de conhecer. Ela fala que acabou de conhecê-lo, mas dependendo da situação, sim. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Tatiana. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta da onde ela é. E ela diz que é de Nova York. Ele pergunta há quanto tempo ela está por ali e ela diz que há 1 ano. Ele pergunta se ela está gostando e ela diz que é legal. Ela pergunta se ele mora ali perto e ele diz que sim e fala que acabou de se mudar para ali e que ele veio de Ohio. Ele fala que só está ali há 1 semana, ela pergunta se 1 semana e ele diz que sim. Ela fala que então ele realmente é novo e ele fala que é novo. Ele fala que talvez ela possa mostrar os lugares para ele. E ela diz que com certeza e pergunta se ele quer ir agora. Ele fala que tem algum tempo e pergunta se ela vale o tempo dele. Ela diz que ela vale o tempo dele e ele pergunta se realmente vale. E ela diz que sim. Ele pergunta se ela frequenta academia e ela diz que sim. Ele pergunta quantos dias na semana e ela fala que 4 dias na semana. Ele fala que ela é realmente muito bonita e pergunta se ela pode dar uma volta. E ela fala que talvez, ele pergunta talvez, e ela fala que depende se ela vai poder entrar no carro dele. E ele fala que com certeza não gostou dessa resposta. Ela pergunta por quê, ele fala que não gostou dessa resposta. Ele diz que ela está tentando jogar com ele. Ela fala que não está jogando com ele, mas ele fala que ela disse que talvez. Ele pergunta se então ela pode dar uma volta e ela pergunta se ela pode entrar. E ele fala que se ele gostar do que ele vê, ele fala que tudo bem, e ela pergunta se ele gostou e ele fala que gostou. E em seguida ele diz que ela pode entrar, mas que não é para ela desperdiçar o tempo dele. Ela fala que não é para ele ter tanta pressa e ele fala que ele vai nessa. Ele deseja um ótimo dia para ela e ela pede para ele esperar. Ele fala, caramba, não deveria ter deixado ela entrar. Ela fala que só estava brincando e pede para ele abrir a porta. Ele pede para ela esperar e pede para ela não bater assim na porta dele. Ele pede para ela ir com mais calma e fala que isso aqui não é Nova York. Ela pergunta se ele vai a convidar para entrar e vai trancar a porta. Ele fala que ela disse que não é para ele ir com tanta pressa e que ele não gostou disso. Ela fala que ele está desperdiçando o tempo dela e ele pede para ela dar a volta. Ele pede mais uma vez para ela dar a volta, mas ela fala que não vai. Ele fala que então tudo bem e se despede dela. O Nair fala que ela está a fim de jogar, mas ele não.